Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, finalizado a primeira unidade, com os capítulos o capítulo que nós demos já ainda nas aulas presenciais, os capítulos 2, 3, 4 e 5 que nós já fizemos através das aulas online, né, das videoaulas. Na última publicação, na última videoaula, eu fiz uma correção, né, um comentário de todas as atividades que foram propostas nesta primeira unidade. E hoje nós vamos finalizar este primeiro conteúdo do livro da unidade 1 com uma revisão que eu vou dividir em duas partes. A primeira parte com os capítulos 1, 2 e 3. E a segunda parte, na próxima videoaula, com os capítulos 4 e 5. Ok? Bom, estou com o meu livro aqui e vamos falar um pouquinho sobre tudo o que demos por enquanto. No primeiro capítulo, o capítulo que se chama Estou Nem Aí, nós trabalhamos, né, bem uma introdução muito tranquila para colocar vocês que nunca tiveram convívio com essa ideia de filosofia, né, enquanto disciplina, para entender a importância de se estudar os conceitos filosóficos, os encontros filosóficos que são propostos no livro e sobre a vida, né? Avaliar aí a questão das relações que o ser humano individualmente tem com tudo o que há no mundo à sua volta, com todas as questões ao qual ela se depara. Então, trabalhamos principalmente Aristóteles e falamos sobre também a rotina. Falamos sobre este filósofo clássico que foi Aristóteles, um dos maiores da humanidade, que viveu na Grécia Antiga antes da existência de Cristo e que tinha aí como principal ideia, né, de que o ser humano, uma reflexão, né, de que o ser humano traz sempre essa vontade de se viver em sociedade. Nós somos, na concepção de Aristóteles, animais políticos, ou seja, nós somos animais, né, seres humanos, animais racionais, que temos a ideia de viver em coletividade, de se associar com outras pessoas, ou seja, de construir uma sociedade. Esta é uma questão natural para Aristóteles e por isso que ele é colocado neste primeiro capítulo. Falamos sobre a rotina também, sobre toda essa questão de todos os dias estarmos fazendo coisas parecidas. Temos aí, em tese, uma vida muito parecida no seu cotidiano. Quando nós estávamos tendo aula, vocês acordavam cedo, de segunda a sexta, pelo menos, alguns tomavam café da manhã, algumas pessoas tomavam banho, se arrumavam, iam para a escola. Depois da escola, almoçavam em algum lugar específico, às vezes na própria casa, às vezes em restaurante, às vezes na casa de outros familiares, enfim. Cada um tem uma rotina. E essa rotina constitui a nossa vida diariamente, cotidianamente. Então nós falamos disso e às vezes nós não percebemos, não paramos para analisar tudo o que envolve essa rotina ao qual nós vivemos. Este é o objetivo deste primeiro capítulo, fazer uma análise de tudo o que engloba essa rotina. E agora eu tenho certeza que a rotina de vocês está totalmente diferente do que era anteriormente. Nós não podemos sair de casa, nós temos aí, né, não podemos sair como saíamos antigamente, né? É, temos que evitar o contato com outras pessoas, além daquelas que já convivem com a gente no seio familiar. Temos que, infelizmente, não poder, né, estar indo para a escola, temos que ficar em casa em relação a isso, então as aulas são virtuais. Então essa rotina modificou toda. E até nós reencontrarmos esta rotina, né, uma nova forma de levar a vida, leva um tempo, leva uma dificuldade também. Como é que está a rotina de vocês? Esse é um ponto interessante da gente refletir e ver como essa construção de consciência individual se faz em plena pandemia, ok? Bom, o primeiro capítulo trata sobre essa questão.
Já no segundo capítulo, deixa eu dar uma mexidinha aqui. Já no segundo capítulo, nós vamos falar sobre o questionamento, né, das pessoas, do fato das pessoas existirem em um determinado contexto. O nome do texto, do título é Estamos no Mundo. Esse é o título do capítulo 2. Né? Ele traz a diferença de estar no mundo e de existir. Qual é essa diferença? Nós existimos a partir do momento em que estamos no mundo? O ser é a mesma coisa que o estar? E aí ele traz um filósofo famosíssimo para nós da filosofia, que se chama Jean-Paul Sartre, para também dialogar esta relação que tem de você com o mundo, dos seres individualmente com o mundo e dos seres socialmente com o mundo. Bom, este capítulo ele é de super importância, tá? Para a gente compreender que há uma diferença substancial e importante de ser entendida entre ser e estar no mundo. Primeiro, existir, né? O que é existir? O que é a existência? Podemos filosofar sobre isso? A existência, ela está dada a partir do momento em que estamos inseridos no mundo, ou a existência ela tem a ver com a nossa racionalidade? Só existe aquele que consegue raciocinar, ou existem outras questões que podem falar de existência? Para alguns filósofos, a existência ela é dada racionalmente. Só pode falar que algo existe a partir do momento em que pensa. Eu estou falando aí, citando, por exemplo, René Descartes. Penso, logo existo. Essa é uma frase de René Descartes que sintetiza a sua filosofia. Para ele, as pessoas só podem conseguir compreender a sua existência se elas conseguirem pensar, se elas conseguirem utilizar a sua racionalidade. Então, isso significa que os outros animais que não pensam não existem? Para eles, individualmente, talvez não. Talvez eles não consigam ter esse entendimento. Então, é isso que René Descartes traz. Quem tem o entendimento da existência daquele cachorro, daquele gato, enfim, daquelas outras coisas, somos nós, porque nós pensamos. Mas o próprio cachorro, o próprio gato, enfim, a própria árvore, elas não têm consciência da sua própria existência. Tá? Então, há uma construção muito significativa de como se ver o mundo, de como se conseguir compreender essa existência dos seres e a nossa própria existência no mundo. Jean-Paul Sartre diria que a existência ela precede a nossa essência, ou seja, a nossa existência, o nosso existir no mundo, ela é anterior a entender quem somos no mundo. Então ele se difere com esta ideia de René Descartes, porque primeiro nós existimos no mundo, para depois nós construirmos quem realmente nós somos. Então, a nossa essência ela é construída depois. Ela não é dada, ela não quando nós nascemos, nós não somos determinados a alguma coisa na concepção de Jean-Paul Sartre. Nós vamos construir a nossa identidade. Identidade, leia-se essência. É a partir das nossas experiências com o mundo, experiências com o meio que nos cerca, experiência com as outras pessoas que estão no nosso cotidiano, é que nós vamos construir esta consciência e que nós vamos construir esta essência, esta individualidade. Quem eu sou vai ser compreendido a partir das minhas experiências e do que eu quero, do que eu gosto. Essa é uma livre escolha na concepção de Jean-Paul Sartre. Cada um faz livremente a escolha de quem quer ser, mesmo que às vezes a gente não compreenda isso. Tá legal? Então esse capítulo ele traz para questionar e refletir mesmo sobre o eu interior e o eu exterior. Às vezes nós olhamos uma pessoa e entendemos aquela pessoa de uma forma, e quando conversamos com ela,
compreendemos, entendemos quem ela é por dentro, a sua essência, nós vemos que ela é totalmente diferente daquilo que a gente pensou que era. Então, aquela velha frase, né, popular, quem vê cara não vê coração. Às vezes a gente olha para a pessoa e não consegue enxergar quem ela é de verdade. E às vezes a gente olha para uma pessoa, acha aquela pessoa maravilhosa fisicamente, mas aquela pessoa, a sua identidade, o seu ser às vezes é ruim. Então, esse capítulo traz esse debate, ok? Bom, para a gente finalizar o ponto destes 3 primeiros capítulos, nós vamos para o capítulo 3. Desconfiar, estranhar e perguntar. Neste capítulo, o livro já traz a importância de se perguntar, de se buscar o conhecimento, de filosofar. Tudo que nós fizemos no capítulo anterior, primeiro capítulo, introduzir a filosofia, compreender a sua importância no seu cotidiano, né? Essa ideia de refletir e buscar compreender tudo o que nos cerca, o mundo ao qual nos envolve. Nada disso que existe aqui está dado, tudo pode ser modificado. Como que as pessoas e as coisas influenciam as nossas vidas. Por exemplo, a nossa vida, né? Por exemplo, como esta pandemia está influenciando a minha vida, a vida dos meus familiares, o meu eu. Eu queria estar em casa ou eu queria estar na escola? Existem diversas indagações. Primeiro capítulo. No segundo capítulo, traz já a questão da existência em si, com filósofos que entendem de formas distintas este ponto: ser, estar, existir, todas essas diferenças que englobam a nossa vida. Então, o terceiro capítulo ele vem para trazer as perguntas que devem ser feitas todos os dias de nossas vidas para podermos, assim, buscar o conhecimento das coisas. Então, desconfiar, estranhar e perguntar são 3 tendências importantíssimas para se chegar ao conhecimento. E é isso que o capítulo 3 traz, que é preciso entender, né, que nós devemos conhecer aquilo que está à nossa volta. Nós devemos identificar. Uma vida ela só é plena na questão, na concepção filosófica, ela só é plena quando nós lutamos e entendemos, buscamos compreender tudo o que nos cerca e não simplesmente aceitamos aquilo que está. Isso para a maioria dos filósofos. Tem alguns filósofos que acreditam que nós devemos aceitar tudo como está, por exemplo. Mas isso não faz com que não possamos pensar, refletir sobre tudo isso. Este é o ponto do terceiro capítulo. E neste terceiro capítulo ele traz aí algumas reflexões, tanto sobre um livro chamado O Mundo de Sofia, um livro muito importante de Jostein Gaarder, que fala de uma forma muito simples e muito tranquila sobre a filosofia, sobre a questão da filosofia, de se buscar o conhecimento. E, por fim, ele fala sobre Platão e a capacidade que os seres humanos têm de se admirar com as coisas. Nós devemos nos admirar. Nós devemos buscar admirar as coisas para assim podermos refletir, podermos buscar sair da nossa ignorância. E identificar que somos ignorantes sobre alguns temas é de total importância. Sócrates, um grande filósofo da história, falaria que só sei que nada sei, ou seja, não tenho resposta de nada, não sei de nada, só sei que eu sou um ignorante sobre as questões e sempre posso estar aprendendo. Este é o ponto. Eu sempre posso aprender mais, mesmo sobre aquilo que creio dominar, mesmo sobre aquilo que creio saber. Ok, galera? Então, fizemos uma pequena revisão sobre esses 3 capítulos importantes de introdução da filosofia na vida de vocês. No próximo vídeo, falarei sobre os capítulos 4 e 5, né? O capítulo 4 sobre buscar a verdade, a importância da verdade, e o capítulo 5 sobre o jogo da verdade.
Grande beijo, grande abraço a todos e todas. Fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.